Eu quero convidar você que está aqui, você que está em casa, nós vamos refletir na segunda mensagem da série que eu comecei a semana passada, chamado Cristianismo 101, 101. Semana passada eu falei sobre o que significa ser discípulo de Cristo. Falei que nós nos tornamos discípulos de Cristo e que, como tal, nós temos algumas responsabilidades. Eu espero que vocês tenham ouvido a mensagem. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. E hoje nós vamos para a segunda mensagem dessa série. O texto que vai estar na tela, 2 de Coríntios, capítulo de número 5, versículos de 15 a 17. Paulo escreveu essa carta a uma igreja na Grécia, na cidade de Corinto. E ele escreveu essa epístola, segunda, com propósitos bem definidos. Porque toda comunidade, deixa eu te explicar uma coisa assim, right off the bat, saindo já vamos deixar isso claro. Toda comunidade, seja ela religiosa ou não, tem problemas. Se você está em uma igreja há mais de 2 dias, você já reparou isso, tem problemas. Por quê? Porque onde põe gente juntos, tem problema. Porque nós somos pessoas com problemas, nós somos pessoas que fazemos leitura diferente da vida, nós somos pessoas que carregamos trauma e despejamos o nosso trauma nas outras pessoas. Nós somos pessoas que às vezes fomos feridos. Eu digo sempre isso para as pessoas. Você foi ferido em algum lugar? Quando você chegar aqui na New Life, não nos culpe pelo ferimento que você sofreu no outro lugar, porque nós não temos culpa disso. Mas é tão interessante que pessoas chegaram para mim chateadas porque alguém disse que a pessoa tinha engordado e já chegaram para mim dizendo que ficar chateado porque a pessoa disse que tinha emagrecido. Então, onde junta gente é complicado. Toda igreja tem problema, toda sociedade, toda comunidade tem problemas. Agora, Paulo escreve para uma igreja que tinha muitos problemas também. Mas nessa segunda epístola, no capítulo 5, quando ele vai falar que quem está em Cristo é uma nova criatura, porque, irmãos, o que aconteceu comigo e com você no processo de conversão, não é que nós decidimos a frequentar uma igreja. Prestem bem atenção nisso e deixa Jesus falar no seu coração. A gente imagina assim, tem gente que me fala assim, pastor, eu passei a ser crente. E eu fico escutando e no meu coração perguntando o que significa isso para essa pessoa. Porque o que aconteceu foi um processo de nascer de novo. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, nós éramos escravos. Nós agíamos, presta bem atenção, nós agíamos pelo impulso da nossa natureza pecaminosa. Quando nós fomos convertidos a Jesus, porque você não se converteu, você foi convertido. Jesus veio a você através do Espírito Santo, a mim, e nos tirou de um estado de morte. O morto não pode fazer nada por si próprio. Então Jesus veio e falou, Manuel, levanta e eu vou te dar a vida, e chamou você pelo nome. Então o que aconteceu foi um processo de libertação daquele peso, daquele domínio do mal, do pecado, das ações unilaterais, das ações próprias do nosso temperamento, enfim, e ele nos deu vida. Então Paulo começa o texto, versículo 17 do capítulo 5, de 2 aos Coríntios, dizendo, portanto, e eu já expliquei para vocês o que essa palavra portanto significa, ela está explicando toda a ideia que veio anteriormente. Portanto, se alguém está em Cristo, por quê? Dentro da igreja tem gente que não está em Cristo? Tem. Tem gente que está em si próprio, tem gente que está até no inimigo. Tem gente, é assim. Tem gente que não está em Cristo. Esta escritura não só nos alerta para isso, como faz um convite para estarmos em Cristo, como nos orienta que nem todas as pessoas que nós convivemos têm a mesma percepção do que é estar em Cristo Jesus. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Eu sei que aqui tem alguns professores, não sei se tem alguém de literatura, mas deixa esse texto na tela aqui um pouquinho. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Por inferência do texto, nós podemos dizer que o negativo é o seguinte: se alguém não está em Cristo, o que acontece? Não é nova criatura. Não é uma nova criatura. Continua sendo a mesma pessoa. Portanto,
eu e você só nos tornamos uma nova criatura se nós estivermos em Cristo Jesus. E lembra da mensagem passada? O próprio Senhor Jesus Cristo disse que os seus discípulos permanecem, continuam obedecendo a Ele. E nisto, através do amor que é gerado em nós, as pessoas conhecerão que somos discípulos de Cristo Jesus. Versículo 18. Perdão, é nova criatura. 17 ainda. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, está vendo? Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Fomos reconciliados para reconciliar. É para isso que nós fomos reconciliados. É como se nós disséssemos assim: fomos sarados para curar, fomos libertos para libertar, fomos reconciliados para reconciliar, fomos perdoados para perdoar. Exatamente, vocês estão entendendo. Versículo 20. Portanto, somos embaixadores. Essa é a palavra da reflexão nossa nessa manhã. Embaixadores. Portanto, novamente o portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos. O que diz a última frase? Reconciliem-se com Deus. Palavra nossa de estudo hoje é embaixadores. Nós somos embaixadores. Agora, o que é um embaixador? Embaixador é um representante de um país, de uma nação, num outro lugar, com uma missão muito específica: construir relacionamentos, tem propósitos muito definidos. Um embaixador está em um outro país com uma missão e com uma direção dada pelo país que lhe enviou, muito bem definido. Geralmente dizem que a missão do embaixador é a promoção dos interesses do país que lhe enviou. Mas muitas vezes o embaixador é apenas aquele que vai tentar fazer paz, é aquele que vai levar e criar relacionamentos. A Bíblia diz que eu e você somos embaixadores. Eu acabei de ler para vocês que nós somos embaixadores de Cristo, nós somos representantes de Jesus Cristo de Nazaré em um outro país, em um outro lugar, não um país aqui nos Estados Unidos. Vocês estão entendendo o sentido? Nós somos representantes em um outro lugar. Nós fomos chamados para ser embaixadores de Cristo. Agora veja bem, deixa eu te explicar alguma coisa muito importante com relação a chamado. Todos nós temos uma profissão. Eu sou pastor, você trabalha com uma carpintaria, você é um profissional da construção, você é um profissional da mídia, de trabalhar com, você é um profissional da área da saúde, você é um profissional, você é um engenheiro, seja lá o que você for. A nossa profissão não é o nosso chamado. O chamado é o que nós executamos dentro da nossa profissão. Você foi chamado, você tem uma profissão que é engenheiro. Mas você não foi chamado para ser engenheiro. Você foi chamado para ser embaixador de Cristo, que opera nessa terra como um engenheiro. Você não foi chamado para ser carpinteiro. Você é um carpinteiro, exerce a profissão de carpinteiro, com um chamado de ser embaixador de Cristo Jesus no seu trabalho de carpintaria. Presta atenção nisso, porque existe uma diferença muito grande, queridos, entre profissão e chamado. Chamado é vocação. Chamado é aquilo que a gente transforma o que nós fazemos por causa da missão que nós temos nesse mundo. E a nossa missão nesse mundo é de sermos embaixadores de Cristo Jesus. É de representarmos Jesus. Então a gente não representa Jesus na igreja somente. Nós não representamos Jesus só, lá no passeio. A gente representa Jesus em tudo, em tudo. Então a Bíblia diz que nós somos chamados para muita coisa. Nós somos chamados para seguir a Jesus,
nós fomos chamados para amar uns aos outros, nós fomos chamados para a vida eterna, nós fomos chamados para compartilhar as glórias de Cristo, nós fomos chamados para demonstrar ao mundo o que significa ser discípulo de Jesus. E eu, uma vez, acompanhei uma pessoa a uma entrevista com um médico que iria fazer uma cirurgia. E eu achei muito interessante o que o médico disse, porque a gente estava conversando, ele me perguntou quem era eu, e eu disse que eu era pastor e tal. Ele falou, eu sou cristão. E aí no decorrer da conversa ele falou assim, eu sou um médico, eu sou um cristão disfarçado de médico. Aí eu disse assim, como assim? Ele falou assim, a medicina tornou-se o meu ministério, porque eu trago para o meu consultório os valores de Jesus que vive em mim, e eu vejo cada paciente como alguém que precisa de Jesus Cristo, e eu tenho o objetivo de ministrar na vida daquela pessoa. Agora, vocês imaginam se cada um de nós entendesse tudo que nós fazemos na vida como um disfarce para o cristianismo? Então, eu sou carpinteiro, esse é o meu disfarce de ser cristão. Eu sou, sei lá, qualquer coisa, enfermeiro, esse é o meu disfarce para ser cristão. Eu sou um real estate agent, é o meu disfarce para ser cristão. Olha o que Paulo diz à igreja em Éfeso, capítulo 4, versículo 1. Vivei acima de tudo, de modo digno da sua vocação, ou da vocação de vocês, do chamado. Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender é que ser embaixador de Cristo, e veja o que o texto diz, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Portanto, Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo o mundo, e nos deu esse ministério, e o nosso clamor é, reconciliem-se com Deus. Nós precisamos entender que ser embaixador de Cristo tem implicações em todas as áreas da nossa vida. Tem implicação na sua maneira de viver, e eu vou explicar daqui a pouco, vocês vão entender melhor. Aliás, eu não estou vendo vocês, nem todo mundo anotando. Anota aí, gente, eu quero que vocês anotem, porque aquilo que você escreve, você não vai esquecer tão fácil. Na sua maneira de viver, nas suas escolhas, nas suas decisões. Vai ter implicações em todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque o embaixador de Cristo revela a sua missão na sua postura, no seu comportamento, no dia a dia da sua vida. Agora você está entendendo porque tem muita gente que olha para alguém que é cristão e diz assim, não acho que é cristão não. Não acho que é cristão. Por que você não acha que é cristão? Você está julgando a pessoa? Não, é porque as atitudes dele não batem, ou dela não batem com alguém que é cristão. E vejam, irmãos, eu não estou dizendo com isto que o embaixador de Cristo não vai pecar. Seria a maior mentira de um pregador dizer isso no púlpito de uma igreja. Eu vou pecar, eu peco. Nós somos pecadores. Nós erramos. Eu erro, eu vou errar. Você erra, você vai errar. Mas o que eu sempre ensino aqui na New Life é que até nos erros, os discípulos de Cristo revelam Jesus. Até nos erros. Como? Você está dizendo então que eu posso pecar e no meu pecado alguém verá Jesus? Não. Eu estou dizendo que você vai pecar, eu estou dizendo que você vai errar, mas se você é um discípulo de Cristo, na resolução, no tratamento, na postura com relação ao seu erro, você vai revelar Jesus Cristo. Então o discípulo de Cristo vai cometer erros. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós somos muito rápidos em logo pensar que o pequeno erro ou o grande erro, não importa, de uma pessoa, significa que a pessoa não tem Jesus no coração. Todos nós erramos, todos nós carecemos da misericórdia de Deus, e nós fomos chamados também para ajudar as pessoas que caem a se levantar. Mas características de um embaixador, então, para você se perguntar se você é um embaixador de Cristo. Primeiro, ele tem uma missão. Embaixador nenhum está num país
passeando. Ele não está lá para ver os lugares bonitos, para experimentar a culinária do país. Ele vai comer em bons lugares, é claro, ele vai conhecer as belezas, mas ele tem um objetivo, ele tem uma missão. Existe uma coisa que é chamada em inglês de permanent mission. O trabalho do embaixador recebe esse título, missão permanente. Todo embaixador de Jesus Cristo tem uma missão. Pergunta: qual é a nossa missão como embaixadores? Encher um prédio de igreja? De gente? O que é a nossa missão? Ter programações das mais diversas para satisfazer os gostos, os desejos de todas as pessoas? Qual é a nossa missão? Ter um fã-clube de Jesus? Não, irmãos, não. Nossa missão é uma e uma somente: levar Jesus Cristo de Nazaré ao maior número possível de pessoas. Portanto, quer comamos ou bebamos, nós temos que fazer tudo para a honra e a glória de Deus, dando graças a Ele por Jesus Cristo. Então, se a gente celebra com a música, não é para dizer que nós cantamos bem, tocamos bem. Não, é para que alguém entenda o Evangelho através da música. Eu tenho um sobrinho que nunca tinha entrado em uma igreja. Saiu de casa um dia para ir para a balada, para ir para a festa. Passou na calçada, escutou uma música bonita. Não sabia se era o que estava acontecendo. Subiu os degraus assim, ficou encostado ouvindo a música. Era uma reunião, um encontro de um grupo de cristãos, num lugar muito simples. Mas eles estavam cantando e fazendo barulho, e a música era bonita, ele parou para ouvir. Ele ficou ouvindo, não entrou, se converteu naquele dia e até hoje anda com Jesus de Nazaré. Então nós não cantamos para dizer que somos bons para cantar. Nós cantamos para comunicar Jesus. Eu não prego uma mensagem porque todo domingo tem que ter sermão. Não, é para comunicar Jesus. Mas a gente vive lá fora para comunicar Jesus. Então você conversa com seus amigos, você tem uma missão. Você vai a um lugar passear, você tem uma missão. Você faz um ajuntamento, você tem uma missão. E nós temos uma missão aqui, queridos. A New Life Church tem uma missão. É comunicar Jesus às pessoas. Se esse prédio se encher de gente, é porque nós estamos comunicando Jesus às pessoas e o Espírito Santo de Deus está trabalhando. Embaixador tem uma missão. Não sei se você sabia disso. Segundo, um embaixador tem autoridade representativa. Veja, nós não enviamos um embaixador, o nosso país aqui, os Estados Unidos ou o Brasil, não envia um embaixador para um outro país qualquer e diz para o cara assim: você se vira, dá os seus pulos lá, dá o jeito, faz o que você quiser. O embaixador tem uma autoridade representativa. Aliás, tem um outro termo no latim que traduzindo seria plenos poderes. O que é plenos poderes? Quando alguém é designado embaixador brasileiro ou embaixador americano ou de qualquer outro país para uma outra nação, ele tem plenos poderes, dados a ele por quem? Pelo país de origem, pelo presidente ou por quem o comissionou. Nós temos autoridade representativa. Presta atenção no que eu vou te dizer, irmãos. Como pastor, eu vivo isso todos os dias. Aliás, essa semana eu conversei com duas pessoas e no diálogo eu disse a frase que eu vou dizer para vocês. Eu não disse assim lá no diálogo, mas o conteúdo é o mesmo. Todo cristão precisava entender o seguinte: chegou até mim, eu tenho que resolver em Cristo Jesus. A autoridade de Jesus está em você. A autoridade de Jesus está em você para reconciliar, para perdoar, para exortar, para levantar, para ajudar. Não está no pastor da igreja somente, também está em mim, porque eu sou um embaixador de Cristo disfarçado de pastor. Vocês estão entendendo? A autoridade nos foi dada. Olha o que Jesus diz, Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Então Jesus, aproximando-se dos seus discípulos, disse-lhes: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Jesus recebeu. Agora veja o seguinte: ele transfere. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os
ensinando, vou mudar o texto um pouquinho, mas acompanhem lá na tela. Batizando, ensinando, discipulando, cuidando, ajudando, porque em meu nome vocês podem fazer isto. Você tem autoridade representativa. De quem? Daquele que te enviou. Ah, mas eu não sinto que eu tenho. Então você tem um dos dois problemas que eu vou citar. Ou você nunca foi enviado, ou você não conhece quem te enviou e não assumiu ainda o seu lugar. Pois nessa manhã eu quero dizer para você, queridos, que eu louvo a Deus por ter me dado o privilégio de ser pastor. Mas antes de ser pastor, eu sou um embaixador de Jesus. A autoridade de Cristo está sobre mim, não é porque um dia um presbitério estendeu as mãos sobre mim e me reconheceu como tal, e me deu uma carteira de ministro, e sancionou que eu teria algumas agências ou livre atos, porque eu fui ordenado. Sim, isso é válido institucionalmente. Mas espiritualmente a autoridade me foi concedida por Jesus de Nazaré. O mesmo Jesus que concedeu a mesma autoridade para você. Você diz amém para mim? Você é uma autoridade de Jesus na terra. Você é uma autoridade de Jesus onde você vai, por onde você passa. Essa é a sua missão, é a minha missão. Terceiro, o embaixador vive em outro país temporariamente. Temporariamente. Nenhum embaixador vive no país para onde ele foi designado para sempre. Não. Você e eu, de igual modo, como embaixadores, estamos num outro país. Agora vai percebendo aí o que é o outro país. Não é só os Estados Unidos. Nós vivíamos num mundo, Deus nos tirou do mundo de trevas, diz a epístola de Pedro, para a sua maravilhosa luz, a fim de que sejamos anunciadores deste, que nos tirou das trevas para a luz. Mas nós estamos num outro país, mas a nossa identidade, a nossa cidadania, não é somente agora mais brasileira, ou americana, ou espanhola, ou italiana. Nossa cidadania é celestial. Olha o que Paulo escrevendo à igreja em Éfeso. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas sois concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Nós temos uma outra identidade. Agora, sabe como que eu vejo essa identidade? Eu vejo como um green card. O green card, ele é uma autorização, aqui no caso dos Estados Unidos, ou num outro país, uma permissão de permanência, para a pessoa poder estar naquele lugar, para a pessoa poder trabalhar, para a pessoa poder fazer, ir e vir, enfim. Mas ele é um residente, ele é um cidadão daquele lugar com green card? Não, não. Quando ele transfere ou adquire a sua cidadania, sim, nós somos green card holders do céu. Todos nós. Nenhum de nós tem cidadania aqui na terra, queridos. Nós somos de Jesus Cristo. Nossa terra é outra, nosso lugar é outro. Nós temos green card aqui, onde nós podemos operar, onde nós podemos estar, mas a nossa cidadania é lá. Veja, a embaixada, mesmo estando geograficamente localizada num outro país, ela é considerada território do país que a estabeleceu. Vocês sabiam disso? Eu não sei se vocês se lembram do Julian Assange, o cara que foi o fundador do Wikileaks. O Wikileaks era um site que publicava, que expunha ações governamentais que eles não entendiam ser éticas. E o Julian Assange publicou um certo número de informações que expunha a agentes americanos em outros países, agentes do MI6 e de diversos outros serviços de inteligência. Bom, se tornou inimigo público número 1. Sabe o que o cara fez quando ele viu que ele ia ser preso, deportado para a Suécia, porque arrumaram até uma porção de mulheres para falar que ele tinha sido
que ele tinha molestado sexualmente as mulheres, e isso não vem ao caso se ele sim ou se não. O que aconteceu? Em Londres, ele corre e entra em uma embaixada. Qual embaixada que ele entra? Ele entra em uma embaixada que não tinha tratado de extradição com o país que o perseguia. Porque se ele entrasse na embaixada do próprio país dele, que tem tratado de extradição, não só com a Suécia como com os Estados Unidos, ele podia ser deportado, preso, a própria autoridade. Mas interessante, ele ficou lá 1 dia, 2 dias, 3 dias, pastor? Não, ele deve ter ficado lá mais de 7 anos, sem pôr o pé na calçada da embaixada. Porque enquanto ele estivesse dentro da embaixada do Equador, nenhuma autoridade, nem de Londres, nem da Suécia, nem dos Estados Unidos, poderia fazer nada contra ele. Por quê? Porque o território da embaixada é soberano. Ninguém quer prender o cara? Fala para ele botar o pé na calçada. Fala para ele dar um passo do lado de fora. E aí sim, podem pegá-lo, prender, julgar, se for o caso, e condenar de acordo com os crimes que forem encontrados. Irmãos, veja bem, nós não estamos aqui para sempre. Não paute a sua vida como se você não tivesse eternidade. Não viva com esse espírito de super-homem, de que nada vai me acontecer. Não viva com esse espírito de que eu posso, eu sou forte, eu sou rico, eu consigo, eu faço. Lembra da mensagem que eu preguei sobre o balançar de Deus? Nada vai se sustentar eternamente a não ser a palavra de Deus. Nada. Então o embaixador sabe que a qualquer momento ele será chamado de volta para o seu país de origem. Presta atenção agora. Bom, os Estados Unidos resolvem chamar o embaixador designado ao Brasil, por exemplo. Vamos pensar de uma forma bem simplista, bem simplória aqui. Como diz um amigo meu lá no Brasil, bem simprão. Quando ele chegar, o que vocês acham que eles vão perguntar para ele? Escuta, e a comida lá boa? As mulheres bonitas? Os homens simpáticos? Não. O que você acha que eles vão perguntar? Escuta, e a missão que você foi para resolver? Dá um relatório para a gente. Não é isso? Ora, se um embaixador terreno, quando é chamado de volta para o país que o enviou, tem que prestar contas. Preciso continuar? O que você é? E nós vamos voltar para casa, queridos. Alguns mais rápido que outros, mas todos nós vamos voltar para casa. E quando nós voltarmos para casa, nós precisaremos prestar contas, como embaixadores que fomos. Prestar conta do que fizemos com a nossa missão. Você ganhou dinheiro, ok, esse dinheiro ajudou a missão sua. Você cresceu intelectualmente, essa intelectualidade ajudou na missão. Você fez amigos, essas amizades contribuíram com a sua missão. Irmãos, parece-me que nós estamos meio entorpecidos, que a gente vive como se nós nunca mais fôssemos morrer. Ou parece que nós estamos entorpecidos porque nós não percebemos que, embora não desejado, hoje pode ser o último dia da nossa vida. E caso seja, que relatório daremos como embaixadores àquele que nos enviou para uma outra nação? O embaixador não vive em um país para sempre. Nós vamos voltar para casa. Você precisa chegar diante do seu Senhor e ouvir: servo bom, fiel, entra, vem, chegou em casa. Vem para aquilo que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. Porque muitos ouvirão o seguinte: apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Não, senhor, mas eu fui até ouvir aqui a mensagem do embaixador, até achei que eu era, porque eu dei dinheiro na igreja, eu fiz isso, fiz aquilo e tal.
sua missão. Irmãos, se no céu tivesse perguntas de Deus para nós, o que eu não creio, porque nós vamos voltar para casa, e quando um filho volta para casa, a maior figura que eu acho que nós temos do céu é a figura do filho pródigo voltando para casa. O pai está esperando o menino. Quando o menino vem, o pai fala assim: escuta, onde é que você gastou o dinheiro? Você gastou com aquelas prostitutas lá, tal, você fez isso, fez aquilo? Não, senhor, dá conta? Não. O pai vem correndo, abraça, beija, põe roupa no menino, põe anel, põe sandália, manda matar um carneiro, um novilho, manda fazer festa, churrasco, coisa parecida lá em Goiás. Manda fazer. Solta a boiada no pasto, põe fogo, isso aí é o churrasco. Não é esse negócio aí que faz. Mas, se Deus fosse perguntar, eu acho que Deus ia fazer uma pergunta só para nós. Só uma, para mim e para vocês. Manuel, o que você fez com meu filho chamado Jesus? O que você fez, Manuel, com o fato de você ter conhecido meu filho? O que você fez com o fato do meu filho ter te libertado? Se tiver, eu não sei se tem, não estou pregando que tem, não estou ensinando que tem, mas eu creio que vai ser essa. Jesus vai olhar a gente nos olhos e vai dizer: o que você fez com meu filho? O que você fez com o que você recebeu do meu filho? Porque o embaixador tem uma missão. O embaixador não está num país para sempre, ele vai voltar para casa. Agora, o quarto ensinamento. E esse para mim é o... Se você esquecer tudo que eu te falei, não esqueça esse, por favor. Porque é igual o da semana passada, de ter que amar essa turma aqui toda. Ó. Que algumas pessoas falaram para mim: pastor, aquele lá é um chute na canela, hein? É. Mas é o que mostra se eu e você somos de Jesus ou da religião. Esse aqui é o que mostra. O embaixador está em missão. Quantas horas por dia? 24 horas por dia. Eu ouvi de um embaixador a seguinte coisa. Não diretamente, não conversando comigo, dando uma palestra. Ele disse o seguinte: eu não sou embaixador das 9 às 5 da tarde. Sim, o expediente da embaixada pode ser esse, de 9 às 5 da tarde. 5 horas fechou a embaixada. A secretária, ela sai às 5 da tarde, acompanha o raciocínio, e ela vai viver a vida dela, ok? O guarda sai às 5 da tarde, vai viver a vida dele. Se ele vai para o boteco, beber com os amigos, ou se ele vai para a igreja, ou se ele vai para o cinema ou para o teatro, ou se ele briga com a mulher dele em casa, ou se ele passeia com o menino no parque. O embaixador, quando ele sai da embaixada às 5, e ele vai no supermercado, se ele ficar bravo, se ele ficar nervoso, irado, com a caixa do supermercado, qual é a frase que a turma vai dizer? Ué, esse cara não é um embaixador americano aqui para o lugar? Esse cara não é um embaixador fulano de tal? Então esse tópico da minha mensagem saiu dessa ilustração, dessa palavra que eu ouvi. O embaixador está em missão 24 horas por dia. E eu acho que nós, os cristãos, estamos esquecendo disso. Eu vou te dar algumas provas. A gente acha que ser cristão é de 9 às 10h15, 10h30 da manhã do domingo. Quem vem no primeiro culto. E quem vem no segundo, no horário. Porque quando a gente põe o pé na calçada ali de fora, o bicho pega. A gente se transforma. Nós pensamos como a secretária da embaixada. Nós deveríamos pensar como o embaixador. Quando você atravessa ali a rua, que alguém não te esperou, que você grita com o cara, alguém está dizendo assim: ué, mas você não é um embaixador, aquele não é um embaixador de Jesus? Quando você passa por quem te serviu ali, não fala obrigado, no coração da pessoa vai assim: mas aquele não é um embaixador de Jesus? Quando você está lá no restaurante, que o cara não te serviu bem, que você regula a gorjeta porque acha que ele não merece, você deveria perguntar para você: mas não está aqui o embaixador de Jesus? Quando você faz um get together com seus amigos, quando você faz um almoço de família, quando você faz uma festa, quando você se reúne, você deveria pensar que aquele local está cheio de embaixadores de Jesus. Irmãos, eu e a Ana saímos um dia dessa pandemia, porque acho que todo mundo teve um dia que falou assim: não, se eu não sair de casa eu dou um troço. Não teve isso?
E eu e a Ana fomos fazer um hiking lá longe em New Hampshire, 2 horas e 45 minutos daqui. Fim do estado, para não falar do mundo. Estamos lá, aí tinha hora marcada para poder entrar na trilha, porque todo mundo querendo fazer e as autoridades regulando por causa da saúde, está tudo certo. Mulher já viu, né? Primeira coisa que ela falou assim, tem banheiro aqui? Falei, Ana, nós estamos no mato, filha. Help yourself. Brincadeira, né? Falei, meu bem, eu perguntei ao guarda, tem banheiro? O guarda falou, só do lado de dentro. Deixa eu entrar, porque tá, dá no seu horário só. Tô apertada, moço. Tem um banheiro de construção lá em cima, ó. Sabe aqueles banheirinhos azulzinhos de construção, aqueles negócios? Limpinho, aseadinho, bacana. Cheiroso. Vai eu e a Ana, fui levar a Ana, porque estava meio longe, falei assim, eu vou com você. Ó, máscara e óculos, porque estava um sol quente. A Ana foi ao banheiro, eu fiquei lá, esperando. Passou um pouquinho, veio a Ana, o guarda tinha me chamado pelo mandado da mensagem, que estava na hora. Eu falei assim para ela, distância como daqui ali nas meninas da recepção, disse assim, meu bem, vamos que deu nossa hora. Peguei a Ana pela mão, estou descendo, vem um casal de lá para cá. Um cara com ponytail, com o cabelo amarrado assim, grandão, e uma mulher que você só via a testa, porque ela estava com óculos desse tamanho, que é o modelo da agora, mais máscara. Estou passando assim, eu e a Ana, na hora que eu passei pelo casal, a mulher falou assim, pastor Manuel, boa tarde. Irmão, sem brincadeira, aquela mulher só pode ter me conhecido pelo vitiligo, não é possível. Não tinha nada meu à mostra. Nada. Aí eu parei, falei, boa tarde também para a senhora, mas me desculpa, não tenho a mais pálida ideia quem é você. Aí ela falou assim, você não me conhece mesmo, não? Mas eu te conheço. E eu reconheci que era você quando você gritou para sua mulher vir, que estava na hora de entrar, eu reconheci sua voz. Porque 10 anos atrás você deu uma palestra num lugar e eu estava. E depois eu fui numa igreja em Cambridge, você que estava pregando alguns anos depois. Aí conversamos ali um pouquinho, a Ana falou assim, vai, faz coisa errada. Aí aproveita para tirar, né? Para tirar. Irmãos, imagina se eu penso assim, eu sou pastor aqui 2 horas e 45 no meio do mato em New Hampshire, eu vou deixar sair os monstros tudo para fora? O embaixador é embaixador 24 horas por dia. Não quer dizer que você não vai pisar na bola como eu já pisei. Não quer dizer isso. Mas quer dizer uma coisa, eu e você não podemos viver 2 vidas. Porque ou nós somos embaixadores, ou nós não somos embaixadores. O embaixador pode errar. Por exemplo, o embaixador não pode levar multa, eu não sei se você sabia disso. Ele não pode levar multa de trânsito sequer. Ele pode estacionar o carro no lugar errado e o guarda não tem direito de multá-lo. Oh, maravilha, vamos ser embaixador. Mas você imagina o guarda olhar para ele e falar assim, o senhor deveria saber muito bem que isso aqui é o estacionamento de uma pessoa que tem deficiência física, agora o senhor, para se fazer valer do direito de não receber uma multa, só ocupa o espaço? Mesmo que ele não tenha sido multado, se ele for um homem íntegro, ele vai sentir vergonha. Irmãos, nós não somos embaixadores em tempo. Domingo, dia de pequeno grupo. Não, nós somos embaixadores 24 horas por dia, 365 dias por ano, onde nós estivermos. Já aconselhei inúmeros filhos de pastores que dizem, meu pai, pastor, é uma coisa lá fora para as pessoas e é outra aqui dentro de casa. Já aconselhei filhos de cristãos que dizem, eu vejo meu pai mentir nos negócios. Já aconselhei filhos, irmãos, pai, mãe e próprios cristãos que você vê que o cara é cheio de falcatrua. E quantas vezes fui a um restaurante com um casal e quando nós fomos pedir a comida, eu notei que a garçonete não era muito das mais amigáveis não. E aí perguntei, era um restaurante brasileiro. Aí perguntei à pessoa, porque a garçonete cumprimentou a pessoa pelo nome, falei assim, sua amiga? É, minha amiga. Falei, por quê? Parece que ela está chateada, assim, o que foi? Ela falou, pastor, quando ela me apresentou que eu era pastor, a mulher mudou o semblante, ela falou, eu não gosto de crente, pastor muito menos. Falei, você me traz para a mesa da manhã? Você bota veneno na minha comida lá dentro.
Falei, mas por que ela não gosta? Ela falou assim, ela já me contou que senta turma de crente aqui, pastor, 20, 30 pessoas, uma barulhada, menino jogando trem para cima, e derrama suco e tal. Na hora de dar a gorjeta, fica aquele negócio, quem vai dar 10 centavos aí, quem vai dar? E aquela briga para saber quem bebeu 2 refrigerantes a mais do que o outro para dividir a conta. E ela falou, um dia chegou um grupo aqui, tinha 3 pastores, eles deram $3 de gorjeta para ela. Pensei assim, hoje eu encho essa mulher de gorjeta. Não, mesmo porque eu gosto de dar boa gorjeta, independente. Mas alguém precisa mostrar para essa mulher que nem todo mundo é igual. Irmãos, você não é embaixador de qualquer momento. Pensa nisso antes de você brigar com as pessoas. Pensa nisso antes de você xingar no trânsito. Pensa nisso antes de você brigar dentro de casa. Pensa nisso antes de você falar no telefone que você não está quando você está em algum lugar. Ou vice-versa. Pensa nisso quando você tenta ganhar um dinheirinho a mais que não é lícito. Pensa nisso quando você mente. Pensa nisso quando você faz o que faz. Embaixador é o tempo inteiro. Por isso que tem gente que diz assim, eu gosto de Jesus, mas não gosto dos crentes, não gosto dos cristãos. Está errado. Está errado para ambos, para o que fala, e está errado para quem faz alguém pensar dessa maneira. As pessoas deveriam pensar o seguinte, por causa daquele embaixador ali, ó, eu vejo seriedade, eu vejo honestidade, eu vejo senso de justiça, eu vejo um homem pacificador, eu vejo uma mulher idônea, eu vejo uma com as fragilidades que nós temos. Agora, parece-me que isso precisa ser lembrado diariamente a todos nós. Então eu estou aqui hoje te lembrando, você é um embaixador. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Quinto, e já vou terminar em 5, 10 minutinhos máximo. Muito interessante isso. Um embaixador nunca serve no seu país. Imagina, o Manuel é embaixador americano para a Itália. Aí eu fico aqui trabalhando. Não, eu trabalho lá. O embaixador nunca serve no seu país. Por quê? Porque não precisa. Então presta atenção onde eu quero te levar. Tem muita gente achando que quando voltar para o céu, vai fazer tudo o que deveria ter feito aqui, porque lá no céu não tem os enjoados, lá no céu, a não ser ele ou ela, né? Mas lá no céu não tem os enjoados, lá no céu não tem as dificuldades, lá no céu não tem pastor, lá no céu não tem igreja, lá no céu é Deus, é tudo nice, é tudo bacana. Deixa eu te falar uma coisa, você é desnecessário no céu para ser embaixador de Jesus, e eu também. Vocês estão achando que no céu eu vou ter o privilégio de pregar o evangelho? Não precisa! Não precisa! Para que eu vou pregar? Para que eu vou ser o embaixador de Jesus no céu? Se todos os que estão lá é porque já encontraram um embaixador que os levou a Cristo para que eles estejam lá. É inútil! Ou seja, aqui e agora. Se você quer desempenhar o seu papel de embaixador de Cristo Jesus, é aqui e agora, porque você fechou os seus olhos para essa vida, querido. Acabou essa oportunidade. Eu não estou dizendo que você vai ou não vai morar com Cristo na eternidade, não me compete dizer isso. O que eu estou dizendo é que acabou a oportunidade, acabou a necessidade. Você chegou no céu e encontrou uma turma, está tudo certo lá. Ô gente, queria pregar para vocês, vai pregar o quê para mim aqui no céu? Eu queria ensinar vocês, ensinar o quê? Embaixador não serve no seu país. Porque o embaixador que tenta servir no seu país, ele não serve. Ele não tem cargo, ele não tem lugar. Ele só é útil se ele for enviado. Portanto, disse o Senhor Jesus, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide e fazei discípulos em meu nome, batizando e ensinando, e eu estarei com vocês todos os dias até a confirmação, até a consumação dos séculos, dos dias. Qual é então a nossa missão? E eu termino com isso. A nossa missão é compartilhar Jesus com alguém.
Eu vou te dar uma frase que eu gostaria que você guardasse, se quiser escrever ela aí. Compartilhar Jesus com alguém. Daqui a pouquinho eu te dou essa frase. Veja, você vai compartilhar Jesus de diversas maneiras. Você vai compartilhar Jesus convidando alguém para vir na sua casa, numa reunião de um pequeno grupo, e ali ele vai ouvir de Jesus. Você vai compartilhar de Jesus falando. Você vai compartilhar de Jesus fazendo um discipulado, sentando com alguém, convidando alguém até para vir aqui na igreja. Mas a maneira mais eficaz de compartilhar Jesus chama-se testemunho. Me entenderam, queridos? Testemunho. Por quê? Agora vai minha frase. Você e eu, mas eu vou dizer você é a primeira Bíblia que alguém lê. Entenderam o que eu disse? Você é a primeira Bíblia que alguém lê. Portanto, seja uma carta viva de Deus para as pessoas com a sua vida. Para que quando alguém chegar perto de você e ler essa Bíblia que é a sua vida, essa pessoa encontre-se com Jesus de Nazaré. Porque muito antes de ler a Bíblia que você vai dar de presente para alguém, alguém já leu a Bíblia que é você, a sua vida. Por quê? Cristo Jesus entrou na sua história e na minha história para nos transformar em alguém que possa olhar para nós, veja a face de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo. Você é um embaixador de Cristo, se você estiver em Cristo Jesus. Você que está em casa, eu gostaria que você pensasse sobre isso, com muito carinho, porque o mesmo Deus que nós estamos adorando aqui, eu espero que você esteja adorando na sua casa, e que você saiba a responsabilidade de ser um embaixador de Cristo Jesus. Irmãos, eu queria que nós fizéssemos uma oração para a gente encerrar o nosso encontro. Queria pedir você para ficar de pé, se você não se importar, mas eu queria que a gente fizesse uma oração assim, muito particular, porque ela será a sua oração. Eu vou apenas te dar alguma direção aqui. Veja, pergunte para você. Na mensagem da semana passada eu fiz 2 desafios. Um era você me ouvir, porque você ia dizer eu já sei isso tudo, e o segundo era você perguntar: será que eu sou um discípulo de Cristo? Eu queria continuar a série de desafios, e na semana que vem, na terceira mensagem, eu vou também fazer esse desafio. Será que você é um embaixador de Jesus? Pergunta para você, porque aí é você mesmo perguntando, eu não estou te ofendendo. Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você. Será que a forma que você adora coletivamente assim, demonstra que você é um embaixador de Cristo, inspira as pessoas a olharem para aquele que te enviou, você ensina? Será que a forma que você trata sua esposa, seu marido, seus filhos, seus amigos, a forma com que você celebra a felicidade, será que tudo isso mostra que você é um embaixador? Será que o seu dinheiro, a forma que você usa o seu dinheiro, o seu ganho, os seus bens, demonstra isso? Sou embaixador de Cristo? Porque se você entender que não, eu queria convidar você a se arrepender diante de Jesus e pedir a Ele que transformasse essa história. Senhor, lembra lá do profeta Isaías? No dia da morte do rei Uzias, eu entrei no templo e vi do rei Urias, entrei no templo e vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. A glória de Deus enchia aquele lugar, anjos, uma visão apoteótica, assim, apocalíptica, grandiosa. E aí Deus pergunta para ele: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A resposta dele foi: Senhor, envia-me a mim, envia-me. Você pode dizer hoje para Deus: Senhor, eu entendo que eu não tenho sido um embaixador do Senhor, eu entendo isso, teu Espírito agora revelou isso a mim, eu entendo, mas eu quero dizer ao Senhor que eu me arrependo, e eu quero pedir ao Senhor que envia a mim como um embaixador. Pai querido, nós colocamos as nossas vidas na Tua presença aqui nessa manhã, em casa, cada pessoa que está participando do nosso encontro de forma virtual, através da transmissão. Teu Espírito pode agir sem limites, sem fronteiras, sem barreiras, sem empecilhos.
Senhor, nós estamos em Cristo, somos novas criaturas. Nós somos embaixadores do Senhor para o ministério da reconciliação. E nós clamamos com a nossa vida, com as nossas ações, palavras: reconciliem-se com Deus. Essa é a mensagem missiológica dos embaixadores de Cristo que somos nós. E nessa manhã, se o teu Espírito, ó Deus, tiver confrontado alguém aqui, alguém em casa, com esta verdade, ser um embaixador do Senhor, ajuda essa pessoa, Senhor, a dar um passo na tua direção agora, pelo poder do nome de Jesus. Toda autoridade nos foi dada. Nós não agimos por autoridade denominacional, nós agimos pela autoridade do Evangelho de Jesus. Foi dada essa autoridade a todos os filhos do Senhor. Você pode se arrepender nessa manhã, querido, e você pode receber a autoridade de Jesus Cristo, de viver como um embaixador dele. Espírito de Deus vem, toca, confronta cada coração aqui, e para a honra e para a glória do Senhor, haja transformação, Senhor, e que a partir dessa transformação nós nos tornemos representantes de Cristo, embaixadores, e nós possamos passar e levar Jesus a outros e cuidar dos interesses do reino que nos enviou, e outras pessoas serem abençoadas. E aí um dia, Pai, quando nós voltarmos para casa, se tiver uma pergunta daquele que nos enviou: e aí, o que você fez com a sua missão? Cada um de nós possa dizer: eu fui um embaixador do Senhor. Eu fui um embaixador do Senhor. No meu território, eu fui um embaixador do Senhor. E que a paz de Cristo, Senhor, envolva agora os nossos corações, em nome de Jesus. E que o Senhor os atraia e atraia-nos para o Senhor. Cada pessoa que se sentir distanciada agora, com o amor do Senhor, seja alcançado. Mas, ó Deus, faz brotar arrependimento, faz brotar consciência de erro, consciência de pecado, consciência de ações que precisam ser corrigidas. Sabemos que o teu Espírito está aqui e que Ele faz todas as coisas conforme a liberdade da sua vontade, ó Deus. Irmãos, eu levanto as minhas mãos sobre vocês, orando em nome de Jesus Cristo, pedindo que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer ou faça o rosto dele brilhar sobre vocês e tenha misericórdia de vocês, e que o Senhor levante a face dele sobre todos os filhos dele na face da terra e dê a paz que excede todo entendimento, no nome de Jesus. Você diz amém?